tenho uma notícia nesta noite, não foi mal batida. É que quando bater a fotografia, o sangue de Jesus já estava te cobrindo. E eu tenho uma notícia: a vitória é nossa. Nessa noite, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, receba a cura de Deus nessas áreas, receba a cura de Deus sobre essas áreas da tua vida, porque o Senhor, Ele se lembra do teu nome, Ele sabe quem é você. Quem vai ficar orando? Porque ficar não é ficar de qualquer jeito, é ficar orando, é ficar jejuando, é ficar intercedendo, é ficar servindo, é ficar louvando, é ficar adorando, é ficar obedecendo a Deus. Mais longe ainda, além de Deus arrancar tudo que você tem, Ele vai matar você. Ele vai matar, sabe por quê? Porque depois que você morrer, Ele vai ressuscitar você, e você vai ser transformado num novo homem, numa nova criatura. Versículo 14, capítulo 13 e o versículo 14. Diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que o Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Põe sua Bíblia no banco, vamos orar. Peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Senhor Deus, eu apresento a Ti o meu coração nessa noite, Senhor. Toma o meu coração, toma o meu sentimento, toma os meus pensamentos, toma a minha vida, Senhor, e me usa nessa noite para falar com a Tua igreja, com o povo nessa noite. Faz de mim um instrumento, sejas Tu o tocador. Leva toda a mente cativa até o santuário, Senhor, e de lá emana as Tuas palavras, para a glória do Teu nome. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Amém. E graças a Deus. Amém. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Quantos tem promessa de Deus aqui, irmão? Quantos tem convicção dessa promessa? Quantas pessoas aqui, deixa eu ver, ouviu Deus estabelecer uma promessa? Deus falou com você. Deus falou que ia mudar a tua história, a tua família, teu casamento. Deus falou que ia levantar o teu ministério. Quantos aqui têm convicção de uma promessa de Deus? Todos aqui têm promessa. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Só que existe uma maneira especial de viver as promessas de Deus. Eu já fiz essa pergunta aqui, vou fazer de novo. Quem tem promessa de Deus pode morrer? Quem acha que pode? Deixa eu ver. Quem acha que não pode? Quem tem promessa não morre. Eu vou dizer um negócio para você que pode morrer sim. Jesus chamou Judas e Judas escolheu vender Jesus. Toda promessa de Deus não depende só de Deus. Depende de você também querer a promessa de Deus. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Peraí, será se Deus está brincando com as pessoas? Ele chama um monte e só escolhe poucos? Como é que Deus vai chamar alguém que Ele não escolheu? Você já parou para pensar nesse negócio?
O problema é que os muitos que Deus chamou, muitos não ouviram quando Deus chamou. Muitos não atentaram à voz de Deus quando Deus chamou. Não disseram, eis-me aqui, Senhor. Então perdeu a chance de ser um escolhido. Deus te chamou, mas para você ser um escolhido de Deus, você vai ter que dizer, eis-me aqui para o chamado. Você vai ter que dizer, eu quero, Senhor, te servir. Eu quero te obedecer. Eu quero cumprir o teu chamado. Eu quero cumprir a tua palavra. Deus estabelece para Abraão uma promessa. Gênesis capítulo 12. Deus diz para Abraão, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, habita na terra que eu te mostrarei, eu serei contigo, a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu e como o grão de areia da praia. E Deus faz toda aquela palavra para Abraão, far-te-ei uma grande nação, aquela palavra maravilhosa. É gostoso ouvir a palavra de Deus. É gostoso ouvir quando Deus está levantando. É gostoso, irmão, quando Deus está dizendo, eu vou te enviar às nações, eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. É gostoso ou não é? A gente entra até no mistério assim com Deus, sapateia, relampeia, pega fogo. Ô glória! Mas eu quero ver você cumprir esse chamado. Posso ouvir um amém? Deus chama Abraão e diz assim, olha, a sua descendência será numerosa, eu vou te levar para uma terra abençoada. Agora a minha pergunta é a seguinte, Deus mostrou para Abraão a terra? Deus não mostrou. Por que será que ele nunca mostra tudo? Hein, irmão? Quando Deus chama a gente assim, ele deixa uma incógnita no ar. Deixa, não deixa, não deixa? Ele deixa você perdidinho da Silva, para ver se você vai pela fé, ou para ver se você vai por vista. A Bíblia diz lá em Hebreus, que Abraão, pela fé, peregrinou em terra estranha, sem saber para onde estava indo. Ele apenas acreditou na promessa de Deus e se lançou a ela. Ele acreditou na palavra de Deus e deixou Deus ser Deus. O negócio aqui, irmão, é você fluir em Deus. Posso ouvir um amém? Sabe por que às vezes você está tentando e nada dá certo? Sabe por que às vezes você está batendo e a porta não abre? Sabe por que às vezes você está olhando para um lado, olhando para o outro, esperando alguma coisa acontecer e nada acontece? Porque talvez você esteja no lugar errado. Porque talvez você não esteja fazendo a coisa certa. Você já parou para pensar que talvez o caminho que Deus tem para você é diferente desse caminho que você está vivendo? Você já foi para a presença de Deus para dizer, Senhor, qual que é o teu plano para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Não, da maioria das vezes nós fazemos o projeto, nós estabelecemos, nós vamos para Deus com a lista pronta. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E aí a gente vai para Deus igual o crente danoninho, né, irmão? Aquele que vale por um bifinho. Só para pedir, me dá Deus. E a Bíblia diz, irmãos, o próprio Deus, ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, cutuca o irmão do seu lado, diga para ele assim, o plano de Deus é perfeito. Agora, como é que eu vou viver esse plano perfeito de Deus? A Bíblia diz que a única forma de eu viver o plano perfeito de Deus é mudando a minha mente, mudando a minha maneira de pensar, de enxergar, transformando a minha mente para experimentar a qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O que Deus tem para a minha vida e o que Deus tem para a sua vida é bom, é perfeito, é agradável, é tudo maravilhoso. Só que eu vou ter que sofrer uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de visão. Se eu não viver essa transformação na minha vida, eu nunca vou entender o plano perfeito de Deus na minha vida. Então cutuca o irmão do seu lado, diga para ele, nós estamos em um processo. Deus está trabalhando, irmão.
Essa prova que você está passando, Deus está te ensinando. Essa luta que você está vivendo, Deus está te ensinando. Por que será que antes da terra de Jericó tem um deserto? Ninguém chega em Jericó sem antes passar pelo deserto. Ninguém chega na terra prometida sem antes adorar a Deus no deserto. A palavra de Deus para Faraó era essa: diga para Faraó deixar o povo ir, porque esse povo vai prestar culto no deserto. A ordem de Deus era que o povo adorasse no deserto. Você já adorou no deserto? Ou você quer pular essa etapa? Não, eu quero ir direto para Jericó. No deserto você aprende a servir a Deus. No deserto você aprende a depender de Deus. Aleluia. Lá você come maná do céu, pãozinho do céu. Lá você bebe água da rocha. Lá a roupa que você usa é a mesma, irmão. Se preocupa não vai envelhecer, Deus vai cuidar de você. No deserto você é servido por Deus. Você vive debaixo de uma dependência de Deus. Deus sempre vai ensinar você a ser dependente. Depois que você for dependente de Deus, então Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Depois que você for dependente de Deus, então se prepara, porque tudo que Jesus prometeu aí que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas para Ele cumprir essa promessa, primeiro você tem que estar pronto para viver ela. Amém? Cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: Deus não precisa de você, mas Ele te deseja. E você? Você deseja ou você só precisa dEle? Existem duas maneiras de buscar Deus. Existe a maneira de buscar Deus porque você deseja. Existe a maneira de você buscar Deus porque você precisa dEle. Da maioria das vezes nós o buscamos porque precisamos dEle. É ou não é? Tem até um ditado que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela... Quem veio pela dor aqui? Deixa eu ver. Não, só vocês, irmão. Deixa eu levantar a minha. Quem veio pela dor é porque veio porque precisava dEle. É ou não é? Deus é misericordioso. Você vem pela dor, aí Ele cura você. Ele abre a porta de emprego. Ele restaura o casamento. Ele muda a tua história. Porque Ele quer que você creia nele de uma outra maneira. Então Ele te entende. Ele sabe que você é um interesseiro. Ele sabe que você é um interesseiro, só veio porque precisava. Mas mesmo assim Ele te ama e te cura, te abençoa, muda a sua história. Porque Deus sabe que Ele tem um processo na sua vida de mudar isso. Não vai ficar assim. Deus não te quer assim. Você vem assim, mas você não vai ficar assim. O plano de Deus é conquistar você. É por isso que eu fico doido com crente, irmão, que está a vida inteira dentro da igreja atrás de sinais. A vida inteira atrás de milagre. Eu vou naquela igreja porque lá tem milagre. Eu vou naquele lugar porque ali tem um profeta. Eu vou ali porque ali vai ter alguém ungido que vai pôr a mão na minha cabeça e aí vai acontecer. E aí você vai atrás dos sinais. Quem precisa de sinais? Quem não crê. Quem crê não precisa de sinais. E aliás, sinais não é para quem crê. Sinais é justamente para quem não crê. Deus só faz sinais para conquistar a fé. Jesus esperou Lázaro de 4 dias. Jesus esperou Lázaro adoecer. Esperou Lázaro ser sepultado. Depois, o primeiro dia do velório, o segundo dia do velório, o terceiro dia, depois que o corpo cheirava mal, aí Jesus resolve dar uma passadinha lá em Betânia para ressuscitar Lázaro. Sabe para quê? Para que o povo cresça. Depois que você crê, meu irmão, você não precisa mais de sinais. Sabe por quê? Porque o sobrenatural faz parte do seu natural. O sobrenatural faz parte do seu natural. Então o enfermo vai ser curado e isso vai ser natural. Então o cego vai enxergar e isso vai ser natural para você. Então os milagres vão acontecer e isso vai ser natural para você. Vai chegar um momento que você não vai querer mais a mão de Deus. Tem até uma propaganda que diz: a mão de Deus está aqui.
Já viu? A mão de Deus cura, a mão de Deus liberta, a mão de Deus abre porta de emprego, a mão de Deus muda a história do homem na terra. Moisés um dia entrou na presença de Deus e falou: Deus, eu não quero mais a mão, eu quero a face. Mostra-me a tua face, Senhor. Eu já estou cheio de ver milagre, eu quero ver a tua face. Está entendendo o mistério, irmão? A mão de Deus satisfaz aqui na terra, mas a face do Senhor é a única que satisfaz você para entrar no céu. É a única que garante você, porque a face do Senhor é só para quem quer intimidade. A face do Senhor é só para quem quer compromisso. A mão de Deus é para quem é interesseiro de Deus, mas a face do Senhor é só para quem já ama, é só para quem está apaixonado e quer olhar para os olhos de fogo dele. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Eu sonho com o tempo que a igreja vai sonhar com a face do Senhor e não mais com a mão do Senhor. O Senhor está chamando você para cumprir a promessa dele na sua vida. A palavra do Senhor será estabelecida, mas você precisa entregar a tua vida de verdade para Deus nessa noite. É tempo de você viver todas as promessas de Deus. Escute, se tem alguém que quer te ver bem, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que quer te ver feliz, esse alguém é o Senhor. Então, por favor, se submeta. Aleluia, receba o que Deus tem para você, entendendo que o que Deus tem é o melhor, entendendo que a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Oh, aleluia. E a nossa maior dificuldade é confiar sem ver. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e... Essa é a nossa maior dificuldade. A gente precisa ver para crer. Não é assim, irmão? Precisa ver para crer. Abraão teve que crer sem ver. Não, Deus falou, eu estou indo, vou. Pô, o cara era rico, tinha uma estabilidade na família dele, tinha uma estabilidade na vida particular dele. De repente Deus fala: olha, caminha na terra, meu filho, que eu vou te engrandecer. Para onde, Senhor? Vai caminhando. E a gente está assim: Deus, mostra o caminho. Ainda não. Sabe por que Deus não mostra? Porque você ainda não está pronto para ver tudo. Então Deus vai mostrando por etapa. Aquilo que você está pronto para ver, você vai ver. Enquanto Ele não aprontar você, você não vai ver. Ele está trabalhando em você para você ficar pronto para o que Ele tem para você. Está entendendo, irmão? Ele está forjando o teu caráter, Ele está forjando você, Ele está aperfeiçoando você. Quanto mais você é aperfeiçoado, então mais você se aproxima da glória de Deus. É por isso que Paulo dizia, aleluia, buscai a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Aleluia, é assim mesmo, irmão. Nós crescemos, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Que você cresça no Senhor, que você cresça na vontade de Deus, que você cresça no entendimento, que você cresça sendo aperfeiçoado para ver a glória de Deus. Por favor, Deus não é o Papai Noel. Nós só esperamos as coisas de Deus e não percebemos que Deus quer ter uma aliança com você. Quando Deus estabelece uma promessa, Ele está fazendo um pacto, uma aliança. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para viver a promessa de Deus. E por mais que você tenha tempo de crente na terra, já tenho 10 anos na igreja. Tem irmão que fala: eu já tenho experiência, eu já tenho. Tem os irmãos que falam: eu tenho bagagem. É sempre assim, irmão. Quando você é novinho, você tem bagagem, você defende, você luta pelo que é seu por direito. Não é assim? É quando você amadurece de verdade em Deus. Quanto mais você amadurece em Deus, mais cresce a sua humildade. Sabia que é assim? Quanto mais você amadurece em Deus, mais cresce a sua posição em servir a Deus, em se submeter. Paulo defendeu o apostolado dele. Logo quando ele se tornou apóstolo,
As pessoas diziam assim: você não é apóstolo coisa nenhuma. Ele dizia: eu sou. Eu passei por naufrágio, eu fui preso, eu fui açoitado. Aí ele começa a contar a historinha dele. Eu sou sim. Passa 20 anos de carreira ministerial, o cara amadurece. Aí ele começa a escrever: já não sou mais digno de ser chamado apóstolo. Eu sou escravo de Jesus. O mesmo Paulo escreve aqui aos Filipenses, 20 anos de carreira ministerial. Ele escreve o livro de Filipenses para dizer o seguinte: no capítulo 3, no versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele diz: eu ainda não alcancei, eu ainda não sou melhor do que ninguém, é o que ele está dizendo. Mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus. 20 anos o cara diz assim: eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei, para mim ainda não está bom. Irmão, você está entendendo o que Deus quer de você? Por favor, não se contente com o que você tem em Deus. Tenha fome de Deus, tenha desejo de Deus. Enquanto você não viver toda a promessa de Deus na tua vida, você precisa entender esse mistério. Deus está te chamando, aleluia. E a primeira coisa, a promessa. A segunda coisa, a ordem. Deus sempre dá uma ordem depois da promessa. Você já percebeu? Muita gente tem promessa, mas será se tem observado a ordem? No versículo 2 do capítulo 12, Deus faz a promessa: far-te-ei uma grande nação, abençoarei o teu nome, tu serás uma bênção. No versículo 1, Deus dá a ordem: sai do meio da tua parentela, sai da estabilidade, sai da zona de conforto, sai da zona de segurança, habita na terra que eu te disser. Você tem coragem de abrir mão de algumas coisas na sua vida? Você tem coragem de sair da zona de conforto para viver a vontade de Deus? Irmão, tem muita gente que quer as coisas de Deus, mas não está pronto para viver um compromisso, porque sabe que vai ter que abrir mão de algumas coisas e viver pela fé. Olhe para o teu irmão do seu lado e diga para ele: o justo viverá pela fé. Abacuque começa a relutar com Deus e dizer: Deus, do que é feito as tuas maravilhas. Os nossos pais contaram quando nos fez sair do Egito. Abacuque questiona, ele reclama com Deus. Aí Deus dá uma palavra para Abacuque. Deus diz a Abacuque: o ímpio vai morrer e a sua alma desfalece, mas o justo viverá pela fé. Você está pronto a peregrinar pela fé? Está pronto a viver pela fé, irmão? Ou você vai ficar contando os dias? Ou você vai ficar procurando sinais? Ou você vai ficar procurando resultado? Ou você vai ficar procurando as chagas de Jesus para pôr o dedinho, para depois crer? Eu quero dizer para você nessa noite: se você não crê pela fé, debaixo de uma atitude, porque fé é isso, é quando eu creio nas coisas que eu não vejo, e tenho convicção, e estou esperando. Hebreus capítulo 11, versículo 1, é isso, é fé. Não vejo, mas creio. Não vejo, mas espero com convicção. Eu tenho certeza que Ele vai cumprir na minha vida, a ponto de eu abrir mão de muitas coisas, de eu fazer sacrifício, de eu festejar, dar glória a Deus. Alguém vai dizer: meu Deus, mas ele está festejando o que eu estou festejando? A vitória que ainda não chegou, mas vai chegar, porque Ele é fiel. Ele fez a promessa. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia!
Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor aqui? E na sua lei medita de dia e de noite, pois este será como uma árvore plantada junto a águas, e no seu tempo dará o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você vai prosperar, sabe por quê? Não é porque você deu 10 e Deus vai dar 1000. Não é porque você levou um amuleto ungido para sua casa que você vai prosperar. Você só vai prosperar se você meditar na lei do Senhor, e de dia e de noite. Irmão, quem está cheio da palavra de Deus, cheio da unção de Deus, chapado do Espírito Santo, até de noite, até enquanto dorme, porque a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Tu vai dormir e vai ter revelações. Tu vai dormir e vai ter sonhos proféticos. Vai acordar falando em mistério. Já aconteceu isso, você acordar falando em mistério no meio da noite? É porque foi dormir chapado da unção, irmão, embriagado do Espírito. Medita de dia e de noite. O seu prazer é a palavra, é a lei, é a vontade de Deus. Quando ele tem prazer na lei, quando ele tem prazer na palavra, ele começa a viver em direção da palavra. Deus fala com ele, ele obedece, ele abre mão, ele faz sacrifício, ele peregrina na terra do Senhor. E aí Deus começa a prosperar o seu caminho. Aonde ele põe a mão, Deus muda a história. Aonde ele pisa a planta dos pés, Deus transforma. Tem luta, tem deserto, mas escute, esse deserto vai se transformar em um manancial. Aleluia, Deus vai mudar a história. Glória a Deus. Aleluia. O Abraão obedeceu na hora. Deus falou: sai, ele saiu. Eis-me aqui, Senhor. E foi. Mas o problema é que o Abraão levou o Ló. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele: não leve o Ló, irmão. E enquanto o Ló estava com Abraão, estava dando errado. Nada estava dando certo. Só depois que o Ló foi embora, que Deus começou a abençoar a vida de Abraão. O que é o Ló? Irmão, o Ló pode ser um pecado na sua vida. O Ló pode ser uma bagagem que está dividindo você de Deus. O Ló pode ser a internet. O Ló pode ser as ocupações que você tem tido. O Ló pode ser a novela. Tem alguma noveleira aqui, irmão? Hã? Eu oro por você, irmão, não tem problema não. O Ló é tudo que te afasta de Deus, irmão. Cutuca o irmão do seu lado e fala para ele: tira o Ló. O Ló pode ser esse relacionamento aí que te faz cair em pecado. O Ló pode ser tanta coisa na tua vida. Eu vou dar 1 minuto para você pensar: qual é o Ló da minha vida que está impedindo a promessa de Deus de se cumprir na minha vida? Deus só vai te abençoar quando você tirar o Ló do meio, irmão. Quando você mandar o Ló embora. Será se a gente não tem que parar um pouquinho, irmão, e ver o que Deus mandou a gente fazer e a gente ainda não fez? O que será que Deus mandou eu fazer que eu ainda não fiz? Será que o Senhor está cobrando e eu ainda não fiz? Quantos sentem a cobrança de Deus na sua vida? Hoje eu fui pregar numa igreja e eu dobrei o joelho para orar e eu senti o peso da cobrança de Deus sobre os meus ombros. Eu disse: Deus, eu estou entendendo tudo que o Senhor quer. E cada dia que passa a gente vai entendendo um pouco mais.
E eu senti o peso, porque quanto mais você conhece, mais Deus vai cobrar de você. Quanto mais você entende o plano de Deus, mais Deus vai requerer da tua mão. Tem gente que diz assim: Deus, me dá conhecimento. Para quê? Está disposto a cumprir? Conhecimento não é para você dizer eu conheço, eu sei. Conhecimento é para você exercer. Irmão, se a minha vida não pregar, não é a minha boca que vai pregar. Se o que eu faço não prega, a minha boca não vai pregar. Tem pregador que diz por aí: não olha para mim não, olha para Jesus. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que somos uma carta aberta, escrita não com caneta, mas com o Espírito do Senhor. Aberta porque é lida por todos os homens. O mundo está olhando para mim, e a Bíblia diz que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. A expectação dos homens, a terra está gemendo, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O propósito de Deus é me usar, é te usar, para ser a diferença nessa terra. Deus disse: Abraão, através de você serão benditas todas as famílias da terra. A promessa não acaba em você, ela começa em você, e de você, de geração em geração, alcançando até os confins da terra. A promessa só começou em você, mas ela não termina em você. É através de você que Deus quer contagiar o mundo. Eu preciso sentir o peso da responsabilidade que está sobre os meus ombros. Pastor, o senhor vive o que o senhor prega. Irmão, a minha luta é viver o que eu prego. Eu preciso lutar para viver o que eu prego, porque o que eu prego é muito maior do que eu. Só depois que o Ló foi embora, Gênesis 13, capítulo 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que o Ló se apartou dele, Deus disse: levanta agora os olhos e vê, desde o lugar onde estás, e comece a olhar o lugar onde está, para não esquecer de onde Deus te tirou. Sabe por que você vai olhar desde o lugar que você está? Para você não esquecer de onde Deus te tirou. É desde aí que você tem que olhar. Eu preciso começar a olhar daqui, irmão. Quem eu era e quem eu serei na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Nós precisamos deixar de viver status, ganância, para fluir em Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos. Essa é a igreja que eu vejo nos dias de hoje. Uma igreja preocupada com o seu bem-estar. Um povo que vai para a igreja fazer campanha para receber bem material. E infelizmente nós, pastores, líderes, massageamos o ego das pessoas com isso. Porque nós entendemos que isso enche a igreja. Então precisamos de uma estratégia para encher a igreja. Eu vou dizer para você nessa noite, pastor, irmãos, nós não precisamos de nenhuma estratégia para encher a igreja. Nós precisamos só da palavra de Deus, da palavra da verdade. A Bíblia diz que o povo deixava as sinagogas e iam até o deserto, ouvir um homem barbudo, cabeludo pregar, e a mensagem dele não massageava ego não, a mensagem dele era uma só, era arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras, poderão resistir à ira vindoura. A igreja só precisa da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que tem gente caindo endemoniado todo culto? Porque ainda não foi liberto com a verdade. A verdade que liberta. Eu não posso pregar outra coisa. Eu preciso pregar a verdade. Aleluia! Jesus disse: dos homens nascidos de mulher,
João Batista é o maior. O mestre exalta Jesus, Jesus exalta João Batista. Jesus diz: este homem é o maior de todos os homens. O maior profeta que já houve foi João Batista. Aí você olha para a vida desse João. Pensa num cara humilde, simples, que vestia roupa de pele de animal, barbudo, cabeludo, se alimentava de mel, de gafanhoto. Um doido, irmão, um doido. E que ficava no deserto pregando uma palavra dura. Nunca fez um milagre. Nunca operou um milagre na vida. Nunca curou ninguém. Aí Jesus olha para este homem, levanta a ênfase e diz: dos homens nascidos de mulher, ele é o maior. Ele é o maior. Sabe por quê, irmão? Para Deus, maior é aquele que trata as coisas pequenas e simples da vida como se elas fossem grandes. Esse é o maior para Deus. Para Deus o maior é o último da fila. Para Deus o maior é o que serve. Para Deus o maior é o que está disposto a fazer as mínimas coisas. É o que lava os pés dos seus irmãos. Esse é o maior para Deus. Para nós aqui na terra, o maior é o que tem dinheiro. O maior é o que tem honra. O maior é o que tem credibilidade. O maior é o que tem influência. Mas no céu, o maior é o mais simples. O maior é o mais humilde. O maior é o mais servo. Quanto mais servo, maior se torna no céu. Quanto mais servo, maior se torna para Deus. Deus olhou e falou: ele é o maior. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí o próprio Deus usa o profeta Isaías 600 anos antes da vinda de João para profetizar: eis a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, o machado está posto à raiz das árvores. Esse é a voz que clama no deserto. Deus anunciou a sua vinda. Ele veio, deu a vida dele, deu a cabeça dele a prêmio. Quantos estão dispostos a dar a cabeça a prêmio, a morrer pela causa, entregar a tua vida pela causa? Irmão, o negócio não é ganhar, é perder. Aquele que tenta salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor do evangelho, este vai ganhar, vai encontrar a vida eterna. Oh, aleluia. Homens que não impressionam a Deus com o que fazem, mas impressionam a Deus com aquilo que são, com aquilo que representam para Ele. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus não está nem aí para o carro que você tem, para o cargo que você ocupa, para a autoridade que você tem diante dos homens. Deus está preocupado com o teu coração. Ele disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas eu, Senhor, eu vejo o coração. É por isso que a Bíblia diz: a hora vem e agora é. O Pai está procurando na terra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que têm o seu coração no céu e não na terra. Sabe por que eu me movo em Deus? Porque eu entendo que é o melhor lugar para mim. Eu não posso mais fazer um trocadilho com Deus, irmão. Eu não posso mais ter uma amizade de interesse com Deus. Isso é coisa de neófito. Isso é coisa de novo convertido. Eu preciso entender que Ele é meu pai, Ele é meu irmão, Ele é minha família. Disseram: Jesus, sua mãe, seu irmão está ali. Jesus disse: sabe quem é meu irmão? Meu pai, minha mãe, meus irmãos? Todo aquele que cumpre a minha palavra. Eu preciso entender que eu não sou
Eu não sou apenas um beneficiado de Deus. Eu faço parte da família. Eu quero estar com Ele, na alegria ou na dor. É um casamento, querido. Paulo escreve aos Efésios 5. Ele diz: deixará o homem a sua mãe e se unirá a uma mulher. Aí ele diz assim: grande é esse mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Está entendendo? Eles serão uma só carne. Um só. A minha vida precisa fluir em Deus. Quando Deus estabelece, eu preciso entender a voz de Deus para fluir em Deus, para estar onde Ele quer que eu esteja, para caminhar onde Ele quer que eu caminhe, para fazer o que Ele quer que eu faça. Quando eu comecei, a gente tinha aquele sonho todo: puxa, porque eu vou pregar nos Gideões, eu vou pregar numa bala, eu vou pregar não sei onde. E a gente fica com aquela expectação. Hoje, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Se Deus não quiser, eu não vou para as grandes plataformas. E eu preciso entender que esse é o melhor lugar aonde Deus quer que eu esteja. Porque se eu fugir da vontade de Deus, vai vir a corrupção. Onde Deus não está, tem corrupção. Sabe por que no céu não tem doença? Sabe por que no céu não tem enfermidade? Não tem morte, não tem dor? Porque Deus está lá. Onde Deus está, está tudo bem. Eu só preciso estar onde Deus está. Enquanto Deus estiver comigo, vai tudo bem. Eu vou ser feliz, ainda que na dor. O cara é apedrejado, o cara é perseguido, o cara é caluniado, e ele está dizendo: alegrei-me com as perseguições. Eu me alegro em padecer perseguição, ser caluniado. Imagina o cara se alegrar com isso. O cara é perseguido e fica feliz. Aleluia, glória a Deus. Está falando o meu nome, fala mesmo. Já viu? Não, tem uns crentes que você pisou no pé dele, irmão, ele fica macho. Eu sou crente, mas meu braço não é não. É o crente magrila. Ele vai para a guerra, ele briga, ele discute, ele... Olha só, irmão, quem tem o coração no céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: porquanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Porque já estáis mortos na vossa vida, está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia diz, versículo 7: nas quais também outro tempo andaste quando viveis nela. Agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Não mintais uns para os outros, porque já vos despiste do velho homem e de seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, não há citra, não há servo livre, mas Cristo é um em todos e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, misericórdias, de benignidade,
benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. Se sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quem falou que é fácil ser crente? Hã? Quem falou que é fácil servir a Deus, meu irmão? Que eu nem dizia o Apolinário, não basta ser crente, irmão, tem que ser competente. Há duas leis guerreando: a lei do meu entendimento e a lei de Deus. Se faço o que o meu entendimento diz para fazer, então eu farei o que é mal. Se cumpro a lei de Deus, então faço o que é bom. Essas duas leis estão guerreando no meu entendimento. Paulo dizia: quem me libertará do corpo desta morte? Em outras palavras, ele está dizendo: o negócio difícil é ser crente. Quer viver a promessa de Deus? Você quer ser mais um no meio da multidão? Você quer ser aquele que toca e tem virtude? Ou você quer ser aquele que aperta o mestre, que atrapalha o mestre passar? A multidão só está atrapalhando. O mestre quer passar. Levantai as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e deixa entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Ele é o Senhor, forte e poderoso na guerra. Deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele entrar para fazer a diferença. Deixa Ele entrar para ser a diferença na sua vida. Oh! Ele te chamou, e a tua descendência será numerosa sobre a terra. Você precisa gerar para Deus. Quando você gera para Deus, aleluia, então a sua descendência será numerosa. Está entendendo? Irmão, talvez a coisa mais maravilhosa que existe, a maior experiência que alguém já pode ter vivido, talvez, é assistir uma criança nascer do ventre. Quem já teve essa coragem de assistir? Já viu neném sair do ventre? Coragem. Tem que ser corajoso. Eu não consigo. Mas deve ser a maior experiência. Uma vida gerando outra vida. Que coisa maravilhosa. Uma vida trazendo outra vida à vida. Isso é plano de Deus. Isso é plano de Deus, irmão. Porque foi assim, nós saímos de Deus. Nós viemos dele. A Bíblia diz que fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Aleluia, foi assim com Jesus. Ele veio do ventre de Maria. Aleluia, ele passou pela mesma experiência da vida. Esse é plano de Deus, é projeto de Deus. Quando você cumpre as promessas de Deus, você está gerando para Deus. Você está entendendo? Nós precisamos gerar coisas boas para o reino de Deus, para viver todas as promessas de Deus. O bom crente é assim, irmão. Ele tá terminando uma luta, ainda nem acabou, ele já está assim: Jesus, já vai me revelando qual que é a próxima. Me fala aí, Deus, qual que é a próxima, que eu já quero me preparar em jejum e oração. Oh, aleluia! Está entendendo, meu irmão? Irmão, o crente, o verdadeiro servo, ele entende que a dificuldade dele é seu aliado. Ele pega a sua luta e fala: vamos andar junto aqui, ó. Isso aqui é motivo para a glória de Deus.
Por que este homem nasceu cego? Nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste. Se eu estou nessa aqui é porque o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. E alguém vai dizer assim para você: amaldiçoa Deus e morre. Desiste do evangelho, desiste de Jesus, desiste da igreja. Você é servo de Deus, você vai dizer: aleluia, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não me importa, o que me importa é que Ele é fiel. Eu estou na dor, estou na luta, estou na prova, estou no vale da sombra da morte, mas nenhum mal me sucederá. Estou atravessando o vale de dia, a mortandade do meio-dia, mas nenhum mal vai me tocar. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! No versículo 14, Deus diz: Abraão, olha, desde o lugar que onde está, do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que você está vendo, eu hei de dar a tu e a tua descendência para sempre. Fartiei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. Você não está entendendo ainda, mas vai entender. Está entendendo? Está entendendo? Não está entendendo? Você não está entendendo, mas vai entender. Amanhã você vai falar assim: meu Deus, eu sabia que ia dar certo. Você vai olhar para trás e vai falar: agora eu entendi tudo que o Senhor tinha na minha vida. Houve momentos na minha vida que eu falei: Jesus, por que isso aqui está acontecendo? Houve um momento na minha vida que eu fui para a presença de Deus dizer: Deus, me recolhe, me leva daqui. Eu não fui bom o suficiente. Sabe quando você olha, vê tudo dando errado? Aí você se sente um peixe fora d'água. Aí hoje, quando eu olho para trás, eu falo: tudo aquilo tinha que acontecer. E amanhã eu vou olhar para trás, vou ver os meus problemas de hoje, e eu vou dizer: tudo aquilo tinha que acontecer. E quando eu chegar à estatura do varão perfeito, então eu vou para o céu. Eu vou ser arrebatado para Ele. Quando você estiver perfeito, se prepara para subir numa carruagem de fogo, meu irmão. Porque esse é o plano de Deus: te aperfeiçoar para o céu. Te aperfeiçoar para o céu. Primeiro, você tem uma promessa. Segundo, você tem que tirar o Ló para você enxergar essa promessa. Terceiro, você tem que levantar a sua cabeça. Deus diz: levanta teus olhos e vê. Enquanto você ficar assim, irmão, você não vai ver. Enquanto você ficar desanimado, com medo, frustrado, decepcionado, enquanto você não levantar sua cabeça, também não vai cumprir. Porque os covardes, os medrosos não herdarão o reino do céu. Você precisa levantar sua cabeça. Quarto, pare de contar. Tem irmão contando o dia: Jesus é hoje, Jesus não é hoje, Jesus não é hoje. E você está contando os dias: Jesus usa o profeta para falar comigo, eu preciso de uma confirmação. Aí você fica contando os dias: Jesus fala comigo, eu não vejo a hora de acontecer, eu não vejo a hora de cumprir. A Bíblia diz: se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Fica contando que a sua bênção vai ser limitada. Fica contando que a sua promessa vai ser limitada. Deixa Deus ser Deus, irmão. Cutuca o teu irmão e fala: relaxa, irmão. Começa a fluir em Deus. Deixa Deus te levar. Deixa as ondas do Espírito te levar. O nascido de Deus é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouve-se o som da sua voz. Oh, aleluia. Eu nem sei onde eu vou estar amanhã. Eu sei de uma coisa: eu vou estar onde Deus quer que eu esteja.
Eu não sei se amanhã eu vou estar nessa igreja, eu vou estar em outro lugar. Eu não sei se Ele vai me arrebatar, me levar para o céu. Eu sei de uma coisa: o que Ele vai fazer é bom, é lindo, é maravilhoso. E eu também quero o que Ele quer. Por isso eu abri mão de tudo que eu queria, para viver o que Ele quer. Versículo 18. E Abraão mudou as suas tendas e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: é hora de mudar a tenda. Tem gente, irmão, que não tem atitude. Você precisa mudar a sua tenda. Você precisa mudar de lugar a sua tenda. Quer servir a Deus? Esteja pronto. Esteja pronto para ser criticado. Esteja pronto para ser julgado. Esteja pronto para ser defamado. Esteja pronto para ser condenado por pessoas. Esteja pronto para enfrentar luta, perseguição. Aleluia. E deixa vir. Você já viu como que mata o porco? Quem já viu o porco morrer? Ele grita, não grita? Quem sabe imitar o porco aqui? Porco grita. Porco grita. Eu vou deixar o Palmeiras de lado, pastor. Fique tranquilo. Agora você já viu como se mata uma ovelha? A ovelha fica quietinha, irmão. A ovelha fica muda. Ela vai para o matador em silêncio. Ela está conformada com a situação. Cutuca o irmão do seu lado e diga para ele: você não é porco não, irmão. Nem palmeirense. Você é ovelha. Transforme a sua mente, o seu entendimento em Cristo. Porque Ele foi ovelha. Ele foi ovelha. Você não se importa com quem te mata. Sabe por quê? Porque você é eterno. Pode bater na face direita, eu dou a esquerda. Pode pegar a capa, dou também a túnica. Andar uma milha é pouco. Eu ando logo 2. Ninguém pode matar quem já está morto. Eu morri em Cristo Jesus. Aleluia. Meu prazer é sacrifício. Aleluia. Estou aqui para sacrificar. Muda a tua tenda. Muda a tua tenda. Muda teu compromisso. Muda teu comportamento. Mude a tua maneira de viver. Pega a tua tenda. Vai para os carvalhais. Quem já viu um carvalho? É grande, né, irmão? Aquelas árvores bem grandes. Demora 70 anos para crescer. Quero ver cortar um carvalhal. Ninguém corta, não. Um negócio com firmeza, com estabilidade. Abraão, faz a tua tenda debaixo dos carvalhais. Sabe aonde eu preciso edificar minha casa? É na rocha, num lugar firme. Então vai vir a tempestade, vai vir o vento, mas a minha casa continua em pé. A minha casa continua firme. Oh, aleluia. Fluir em Deus é ser totalmente rendido a Ele, confinado no seu amor, a ponto de você nunca se ofender com nada, acreditando nas promessas que os teus olhos não viram, mas você creu. E se você creu, você vai viver essa palavra. E se você creu, você vai fluir em Deus, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para ser a diferença. Você vai resplandecer como astro. O mundo vai olhar para você e vai dizer: vale a pena ser cristão, vale a pena servir a Jesus, vale a pena seguir esse evangelho. Esse não é o evangelho do impressionismo. Esse não é o evangelho do ilusionismo. Esse não é o evangelho da prosperidade. Não, esse evangelho que eu estou pregando é o evangelho da verdade. É o único que liberta, que cura, que transforma, leva o homem para uma vida com Deus, transforma a sua vida, faz de você uma nova pessoa, pronto para enfrentar lutas. Se
dificuldades, qualquer problema. Ninguém vai me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem principado, nem potestade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está entendendo? Eu fui lavado, fui remido, fui transformado em Cristo Jesus. Eu estou pronto para servir em espírito e em verdade, porque a palavra entrou em mim, a promessa entrou em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo é na fé, vivo na fé do Filho de Deus. Eu estou aqui para viver toda a palavra do Senhor. Aleluia. Submisso, entregue, rendido, eu carregarei a minha cruz. Não escolhe atalho, pelo amor de Deus. Os atalhos não te levarão a lugar nenhum. Não corra atrás da bênção. Aquilo que é fácil, vai fácil. Deixa eu te dizer, o diabo ofereceu um atalho para Jesus. A promessa era a seguinte: o Filho de Deus daria a sua vida, então receberia a autoridade dos reinos e do mundo. O diabo levou Jesus no deserto e disse: se prostre diante de mim, me adore, e eu te darei os reinos desse mundo. Você não precisa ir para a cruz. Jesus não quis, Jesus preferiu a cruz. Não escolha outro caminho, só tem um caminho. O caminho é a cruz, o caminho é o sacrifício, o caminho de é esse. Não vá por outro caminho, não escolha a tangente. Prossiga em direção do alvo, complete a carreira. É o prêmio da vocação em Deus. O teu galardão não está na terra, a tua coroa o justo juiz está preparando para você. Se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em fluir na vontade de Deus. Se você acredita nessa palavra, se coloque de pé. Oramacaio, alamachori calamachoria, aramanagasuriminai de candarama, urabashandarai. Uramanchuire plasure calablasor. Até que a tu que a sal e que minaga serve. Uramacanturabas chori calasori clamas. Adore, adore, levante a tua mão nessa noite. Só quem quer fluir na vontade de Deus. Só quem quer fluir na vontade de Deus. Oramachuria candore. Ente que a sal e que me nascer. Alamachori candorabachora macai. Alamanchui. Uramacho. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba línguas de fogo. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Receba. Que a sal e candarabahai. Urabashuria candarabahai. Eu quero o que tu queres, Senhor. Essa é a tua oração nessa noite. Essa é a tua oração nessa noite. Alabashandarabacai. Na terra que eu te mostrarei, na terra que eu te mostrarei, diz o Senhor. Habita, habita, habita nela. Se submeta à vontade de Deus. Eis-me aqui, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante as tuas mãos aí, levante as tuas mãos aí, levante as tuas mãos aí. Comece a adorar o Senhor, o Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão está aqui, 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 Ele está aqui. Glorifique, adore, adore, exalte. Adore e exalte o nome santo desse Deus. Aleluia. Oi. Aleluia. Oh Deus, te adorar, Pai. Adorar é o que sei, diga. Adorar é o que sou. Nada pode calar. Adora o Senhor, Jordão.